Olá pessoal, eu sou Carol Ministério, sou educadora da equipe do Programa Educativo da Casa Fitch de Cultura. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda edição do Arte em 15, que é um programa, né, que nós desenvolvemos, o Programa Educativo, em que falaremos durante 15 minutos sobre duas obras de arte, né, sempre a partir de uma análise comparativa, apontando divergências entre essas obras, semelhanças, distinções. Então hoje o nosso tema é um tema muito importante na mitologia greco-romana, que inclusive para os gregos e para os romanos da Antiguidade Clássica explicava a mudança das estações do ano, né? Marcava um pouco as estações agrícolas, os ciclos da natureza, o ciclo de vida e de morte, de fertilidade, de não fertilidade. Né? Então, como nós vamos entrar aí na primavera, agora no fim do mês de setembro, entre os dias 22 e 23, eu achei interessante a gente trazer um pouco essa narrativa em que os gregos e romanos antigos se pautavam para explicar justamente essas mudanças de estação. Então, é um mito muito famoso que está presente, inclusive, na Metamorfose 5 de Ovídio, né? Um poeta romano, e também nos escritos épicos do poeta egípcio Cláudio Claudiano. Então, nossa narrativa histórica, mitológica hoje, se chama o Rapto de Perséfone. Perséfone para os gregos ou Proserpina para os romanos, tá? É uma história mitológica, né, que envolve vários deuses, Zeus, e nós vamos ver quem são esses personagens, que justamente traz essa alusão e explica a entrada e a saída das estações, o inverno, da primavera. Então, o Rapto de Perséfone é uma história, vou contar a história rapidinho, né, para a narrativa mitológica, para a gente entrar nas obras em si, e a gente vai ver quais são as diferenças, quais são as semelhanças, mas de cara o tema entre as duas obras é o mesmo. A Perséfone, gente, era filha de Zeus, um grande deus aí do Olímpio grego, com Deméter, que era a deusa justamente da agricultura, responsável pela fertilidade dos campos, do solo, né, pelo florescimento das plantas, das flores. Então, Perséfone é filha desses dois aí, Zeus, né, e Deméter, e sobrinha de Hades. Zeus é irmão de Hades e de Poseidon, né? Depois que os três irmãos eles derrotam o pai Cronos, cada um fica responsável por um domínio, né? Então, Poseidon fica responsável pelos mares, né, pelas águas, Zeus pela terra e Hades pelo submundo. E Hades que é justamente um dos nossos principais personagens também. Então, um belo dia, né, Perséfone estava num bosque, perto da cidade de Ena, na Grécia. Essa cidade, inclusive, existe, né, realmente, na Sicília, nas proximidades aí do vulcão Etna, colhendo flores no bosque. E ela era uma menina muito bonita, muito bela, né, jovem. A questão também do elogio à beleza e à juventude. E aí ela estava colhendo, quando ela puxa uma flor de narciso desse bosque, o chão teria se aberto, né? E Hades teria visto o Perséfone e ficou encantado com a sua beleza. Então ele assim, subitamente, ele não hesita em raptá-la, né? Então ele a leva para o submundo à força. Ela tenta se desvencilhar dele, ela tenta escapar, né, desse rapto, desse sequestro, chama pelo pai Zeus, que não a escuta, e aí realmente então ela vai ser levada para o submundo de Hades. Deméter, a mãe, sentindo muita falta da filha, fica irada, né, fica muito triste e vai em busca da filha para saber o que aconteceu com ela, e nesse momento então ela lança sobre o mundo a infertilidade dos solos. Né? Então gera um caos, gera fome, né? O não sucesso das plantações, da agricultura. Então Zeus, para tentar apaziguar um pouco esse caos que se deu a partir do Rapto de Perséfone, ele vai tentar intermediar com Hades no submundo o retorno da filha. Então ele vai à conversa com Hades, eles entram num acordo em que 1/3 do ano Perséfone ficaria com Hades no submundo, que justamente representaria aí o tempo da infertilidade, o inverno no caso, né? E quando Perséfone voltasse,
para a companhia da sua mãe Deméter, ela feliz então propiciaria aí toda essa fertilidade dos solos, a agricultura, o florescimento das flores, né? Então, então a história é essa, ela fica 1/3 com Hades no submundo e os outros 2/3 do ano com a mãe, que seriam as outras estações, né? Então, esse é o tema, né? Contei assim de uma forma muito resumida, né? A história é mais longa, está presente aí na Metamorfose de Ovídio, né? Que é um poeta romano que descreveu um pedaço dessa história, né? Dessa narrativa, e também está presente nos escritos épicos mitológicos do poeta egípcio Cláudio Claudiano. Então, na época, eram deuses, a Deméter era uma deusa muito, e a Perséfone eram deusas muito caras aos gregos, elas eram muito adoradas, porque a partir delas era a dependência da própria subsistência, da alimentação e do sucesso das colheitas, né? Então, desde do próprio período mesmo da Antiguidade Clássica, essa representação do rapto de Perséfone é muito comum em túmulos macedônios, né? Depois em vasos do período helenístico, mais para frente também em terracota. No Renascimento, essa tradição é retomada, né? Dessas representações mitológicas, da mitologia greco-romana, até chegar no Barroco, que são as duas obras hoje que nós vamos comparar, né? Então, a outra semelhança entre essas duas obras é que as duas estão aí, foram produzidas no mesmo século, no século XVII, só que a grande diferença delas é a modalidade artística, né? A linguagem. Enquanto uma foi retratada de uma forma tridimensional, né? Então uma escultura, a mesma narrativa mitológica foi retratada numa pintura, então a partir de uma linguagem bidimensional, tá bom? A nossa primeira obra, gente, é de um famosíssimo escultor italiano barroco, né, que é o Gian Lorenzo Bernini, que foi muito requisitado em Roma, principalmente, trabalhou muito em Roma, né? Ele era um multiartista, na verdade, escultor, pintor, arquiteto, cenógrafo, estudioso da Antiguidade Clássica, restaurador de esculturas greco-romanas. Então ele foi uma figura muito importante no seu tempo, e ele recebia assim, muitas encomendas, e essa obra, que é o Rapto de Proserpina porque para os romanos, Perséfone para os gregos, Proserpina para os romanos, tá? Então ele capta aí justamente a partir de uma encomenda feita por um grande patrono das artes na época, né, o cardeal Scipione Borghese. Não é à toa que hoje a escultura está na Galeria Borghese em Roma. Inclusive tem uma documentação que o Bernini teria recebido 300 escudos pela execução da obra. Então ele capta exatamente o momento do rapto, né? Então em um momento ele condensa toda a narrativa em que Hades rapta Perséfone ou Proserpina, né, no bosque para levá-lo para o submundo. Então a gente pode ver como uma característica muito marcante do próprio estilo barroco, né, que são essas esculturas com muito movimento, com muito realismo, com uma carga dramática muito grande, né? A gente pode perceber como que o escultor teve preocupação em retratar as expressões dos personagens, né? O rosto, a expressão de pavor e de medo da Proserpina, querendo escapar do tio, né? Querendo fugir dessa tentativa de sequestro. Então os dois estão se afastando, porque ela está justamente nesse momento que ela estaria empurrando Hades, provavelmente chamando pelo seu pai Zeus, né? Mas que não adianta nada, porque ele não a escuta, então ela realmente vai ser sequestrada, né, para o submundo de Hades. Então a gente pode perceber o quê? Muita movimentação, né? Os corpos estão numa tendência de movimentação espiralada, né? O planejamento, né? A gente pode perceber também muito movimento. Então é uma obra belíssima do período barroco, que inclusive exemplifica muito bem esse período e que está captando justamente o momento em que Hades, muito forte, muito musculoso, está raptando a Proserpina. Inclusive a gente pode perceber até a mão do Hades na coxa da Proserpina, né? Como se o mármore virasse carne mesmo, né? O Bernini ele tinha assim, e vários outros escultores barrocos,
né, essa capacidade aí de transformar o mármore, que é um material muito rígido, muito duro, imitando como se fosse a carne mesmo, né, de uma pessoa. Aos pés das esculturas nós vemos a presença do cão Cérbero, que é um cão de 3 cabeças, que é um dos grandes personagens aí também do submundo de Hades, que conduz as pessoas até o submundo. Então ele também vai estar presente na outra obra que nós vamos ver já, que é já uma pintura. Então se a gente viu essa mesma narrativa na escultura do Bernini, agora a gente vai ver na pintura do Lucas Giordano. Então outra semelhança, são 2 artistas italianos que viveram no mesmo período, apesar do Bernini ser um pouco mais velho, uns 20 anos mais velho, mais ou menos, aí do que o Lucas Giordano, mas em algum momento eles foram contemporâneos, viveram no século XVII, né, na Itália, só que o Lucas Giordano, ele não trabalhou só em Roma, né, ele trabalhou em Veneza, em Florença, em outras localidades da Itália. Então, essa obra é um afresco, na verdade é um detalhe, né, um afresco que fica no teto do Palácio dos Espelhos, do Palácio Médici Riccardi, em Florença, né, que era um palácio renascentista que pertencia à família dos Médici, e posteriormente, justamente no século XVII, no fim do século XVII, ela é vendida para a família dos Riccardi. Então é nesse momento em que os Riccardis assumem o Palácio dos Médici, em que eles vão desenvolver várias obras, ampliações do edifício, novas pinturas, né, é que o Marquês Francesco Riccardi contrata o Lucas Giordano para realizar esse afresco na Sala dos Espelhos. Então, na Sala dos Espelhos, o Lucas Giordano vai pintar outras cenas mitológicas, ele vai pintar uma alegoria de elogio à família Médici, né? Ele vai pintar alegorias da natureza, e um dos pontos onde a gente pode ver bem centrais nesse detalhe também é a cena em que Hades está raptando Perséfone, ou Plutão raptando Proserpina para os romanos, né? Então a gente pode ver também aí um estilo, as críticas, né? Os críticos dizem que o Lucas Giordano foi um dos maiores pintores do Rococó, então a gente pode ver muito, ele foi conhecido por essas cores vistosas, fortes, esses azuis, os rosas claros, os tons claros também. Então ele é um excelente representante, ele é considerado um pintor barroco, mas ele já está ali na transição entre o barroco e o rococó. E ele também traz uma profusão de informações, né, na pintura, mas a gente vê que o rapto de Perséfone está bem central aí, né, na imagem. Também na extrema esquerda do quadro, na parte inferior, a gente pode ver a presença do cão Cérbero de novo, né, com 3 cabeças. E à extrema direita da obra, na parte inferior também, a gente pode ver personagens que fazem alusão à primavera, ao sucesso das colheitas, né? Então parece que tem uma pessoa, um personagem que está trabalhando na terra, um outro personagem que está trazendo uma espécie de ânfora, um recipiente com água, né? Então a gente pode ver aí que Proserpina estava bem aí no bosque, no meio da natureza, quando Hades chega para raptá-la, né? Então é uma obra muito interessante também, é um detalhe, né? Esse afresco até hoje está lá no Palácio Médici Riccardi em Florença, onde hoje inclusive é sede administrativa e também é um museu, né? Então são 2 obras que tratam do mesmo tema e que pegam assim o mesmo momento também do rapto, né? Porque em algumas iconografias mais antigas do próprio período greco-romano, a Proserpina e a Perséfone, né, elas geralmente aparecem também comendo uma romã, que é um fruto que Hades oferece para ela no submundo, para que ela volte, né, em alguns momentos do ano. Às vezes é retratado o Hades num cavalo, no seu carro de guerra com cavalos. Então, essa iconografia foi escolhida, a mesma iconografia escolhida pelos 2 artistas, tanto o escultor quanto o pintor, que é justamente esse momento do rapto, né? E é muito interessante, porque a partir daí, para os gregos e para os romanos antigos, essa mudança das estações, né? Essa mudança no planejar a colheita, no planejar a agricultura, ela se explica a partir daí. Então, quando Proserpina volta, estamos então em período em que Deméter, sua mãe, que é a deusa da agricultura, está feliz. Portanto, ela dá ao mundo toda a fertilidade
né? E a floração e essa possibilidade de um sucesso nas colheitas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vamos interagir aí no nosso chat, no nosso canal do YouTube. E até a próxima, até a terceira edição do Arte em 15. Tchau, tchau!